Então parei aqui, vamos lá continuar. Na página 8, na continuação do prefácio, ela continua assim. A dependência radical do sujeito masculino diante do outro feminino expôs repentinamente o caráter ilusório de sua autonomia. Eu grifei essa parte porque aqui fala de uma coisa importante, de que o sujeito masculino era dependente do feminino. Na verdade, a sociedade era interdependente. Não se pode pensar, como algumas pessoas pensam, de que exista um correto ou uma verdade universal e um caminho certo a se seguir. A configuração social era outra e já foram outras, né? Em várias sociedades distintas, configurações sociais e organizações sociais eram outras. E sempre que há um desejo de mudança mais estrutural, abala os sujeitos, principalmente aqueles que estão em situações de mais privilegiados, né? Eles vão se incomodar muito, porque a mudança de uma estrutura social diz que talvez ele perca esse lugar de privilégio que ele tinha antes. Isso é incômodo. O que acontece aqui era de que havia uma certa, ela diz, um caráter ilusório da autonomia masculina. Era o homem quem trabalhava, sustentava a casa, ele tinha liberdades sexuais maiores, políticas, etc, etc. E a mulher tinha muito pouca liberdade e uma ação autônoma muito restrita. Não inexistente, mas restrita. Porque também é um erro compreender qualquer período social como muito dicotômico, maniqueísta. Existe o bom e o mal. Não é. Há uma certa dinâmica interna. Uma coisa é analisar a estrutura social como um todo, que você apaga muitos detalhes dela. Quando você generaliza, você exclui muitos detalhes. Outra coisa é compreender a realidade profundamente. Isso é muito mais complicado e aí você vê que há muitos meandros. Então, não é o lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho, não é o dominado e dominante, o opressor e o oprimido, o Estado mau e os servos ruins. Há uma certa dinâmica, às vezes disputas de poder e às vezes uma leve inversão em alguns momentos de posição. Isso nos casos particulares e nos grupos pequenos. Isso não quer dizer na macro, na organização macro-social, tá? Para ler essa coisa de poder que pode se inverter num dado momento, e de que o poder ele não tem um lugar único, embora ele tenha um lugar privilegiado, um lugar onde ele mais aparece, onde ele tem legitimidade para aparecer e mais força, ele não está só lá. Ele não está só lá. Então, leia Foucault. Foucault fala muito sobre o poder, o discurso de poder, os discursos disciplinares, etc, etc, etc. Então, e está aqui exatamente porque ela é uma leitora de Foucault, tá? Continuamos. Contudo, essa reviravolta dialética do poder, isso é muito legal, porque é uma reviravolta dialética do poder. Dialética é Marx. Quer dizer, há uma leitura de Marx para compreender o que é dialética, processos dialéticos. Não pôde reter minha atenção, embora outras tenham feito seguramente. O poder parecia ser mais do que uma permuta entre sujeitos ou uma relação de inversão constante entre um sujeito e um outro, maiúsculo, outro maiúsculo, com o maiúsculo. Na verdade, o poder, essa parte que eu grifei, parecia operar na própria produção dessa estrutura binária
que se pensa o conceito de gênero. De uma certa forma, ela leva o poder para a questão de gênero, e ele é interno, né? Ele não é, ao passo que ela diz anteriormente, uma simples permuta, como se o poder, como no caso de presidentes, cargos políticos, né, que o poder ele está lá e você troca de sujeitos, então sujeito de permuta, e você faz uma permuta do poder, o poder está muito mais interno e na própria estrutura, ele está constituído na própria estrutura ela foca aqui na questão de gênero. Perguntei-me então, que configuração de poder constrói o sujeito e o outro, e essa relação binária entre homens e mulheres, e a estabilidade interna desses termos? Essa aqui é uma pergunta e é uma pergunta importante. Primeira pergunta, que configuração de poder constrói o sujeito e o outro? É a configuração de poder que constrói o sujeito, aquele que é dominante, e o outro, que é aquele estranho, o dominado. No caso aqui a mulher, porque há vários textos anteriores que identificam a mulher como o outro. Mas não é só a mulher aqui, é qualquer outro estranho, né? Ela faz parte de um grupo, pode chamar de teoria queer, e isso entra lésbicas, gays, qualquer pessoa considerada estranha socialmente ou abjeta. Enfim. Mas é importante pensar que não é a própria configuração de poder que cria, que vai dizer quem é sujeito e quem é outro. Não é uma coisa interna e natural. Continuamos. Essa relação binária entre homens e mulheres, entre aspas, os dois, e a estabilidade interna desses termos. Aqui ela quer questionar exatamente, principalmente a questão binária, porque que discurso que cria essa binaridade? É homem e mulher apenas, e é um conceito estável, que se mantém mais ou menos estável, embora com diferença, e parece ser uma constante ponto, uma constante daquele tipo de matemática que está sempre ali e não tem muito como fugir. Parece que não tem muito como fugir dessas características tão fortes, enraizadas culturalmente que elas estão. Continuamos. Ela faz mais perguntas. Que restrição estaria operando aqui, naquele caso anterior? Seriam esses termos não problemáticos apenas na medida em que se conformam a uma matriz heterossexual de conceituação de gênero do desejo? Eu grifei essa parte, matriz heterossexual de conceituação do gênero do desejo, porque é importante. A matriz heterossexual vai fazer quase que uma ordem de heterossexual, portanto é sujeito, o gênero tem que se conformar com a expressão de gênero, com a identidade de gênero e com o desejo, como se fosse um trem, um ligado ao outro e uniforme, uma coisa absolutamente outra. Se você é homem, você tende a ser heterossexual, você tende a agir daquela seguinte forma, fazer aquelas seguintes coisas e sentir as mesmas coisas. Como se não pudesse fugir muito disso. Isso chama de matriz. Isso é o que ela chama, de uma certa forma, de matriz heterossexual de conceituação do gênero e do desejo. Ela continua perguntando. A última pergunta que ela faz é: o que acontece ao sujeito e à estabilidade das categorias de gênero quando o regime epistemológico da presunção da heterossexualidade é desmascarado, explicitando-se como produtor e reificador dessas categorias ostensivamente ontológicas? Essa pergunta é muito importante.
E tem um trecho aqui importante que eu grifei, que é a presunção da heterossexualidade. Isso é muito importante. Você presume sempre a heterossexualidade. Isso é muito importante, socialmente falando. Isso orienta muitas coisas sociais, quase todas as coisas sociais. E a parte importante é que ela fala que depois de desmascarada essa presunção, pode-se perceber a explicitação do produtor e verificador dessas categorias. Quem são eles? Mas como questionar o sistema epistemológico ontológico? Qual a melhor maneira de problematizar as categorias de gênero que sustenta a hierarquia dos gêneros, é importante, e a heterossexualidade compulsória? Dois termos muito importantes aqui. Considere o fardo dos problemas de mulher, entre aspas. Essa configuração histórica é uma indisposição feminina sem nome. Ela está falando de termos do senso comum que se usa para falar problemas de mulheres, coisas de mulheres, esse tipo de coisa. Que é uma configuração histórica de uma indisposição feminina sem nome, que nunca se sabe, é problema de mulher. O que não se nomeia, é uma coisa genérica de problema de mulher, como se fosse algo ligado ao gênero e à sexualidade e apenas às mulheres. E uma indisposição feminina sem nome que mal disfarça a noção de que ser mulher é uma indisposição natural. Quando se fala esse termo, não é isso que ela quer dizer? Que você parece que está falando apenas em disposição de mulher, como se fosse inofensivamente, mas você está reproduzindo um tipo de fala, e isso quer dizer que está na sua mente ou no seu inconsciente uma quase junção de que a mulher é um problema. E aqui nos termos dela, uma indisposição natural. Eu vou parar daqui a pouco. No próximo, só vou fazer mais um parágrafo, a gente faz o resto outro dia, tá? Por mais séria que seja a medicalização dos corpos das mulheres, isso aqui é muito importante. Foucault, acho que fala sobre a medicalização dos corpos de uma maneira geral. O feminismo inteiro tem muita importância nisso, de que a mulher é sempre o alvo preferido da ciência médica. O termo também é risível, e rir de categorias sérias é indispensável para o feminismo. Sem dúvida, o feminismo continua a exigir formas próprias de seriedade. Problemas Femininos é também o título do filme de John Waters, estrelado por Divine, que é herói e heroína de Hairspray, Éramos Todos Jovens, essa parte é importante, cuja personificação de mulheres sugere implicitamente que o gênero é uma espécie de imitação persistente que passa como real. Isso é uma das coisas muito importantes, que o gênero não é algo natural. E a gente vai dar a performance dele desestabiliza as produções, as próprias distinções sobre o natural e artificial, profundidade, superfície, interno e externo, por meio das quais operam quase sempre os discursos sobre gênero. Isso é uma coisa muito importante, porque essa é uma coisa que eu estava pensando. Quando fala-se que é natural que meninos fazem tal coisas, natural que meninas fazem tal coisas, ou que não é natural a homossexualidade. Nós usamos carros para o trabalho, para andar, isso não é natural. Nós bebemos refrigerante, isso não é natural. Nós precisamos de metais, isso que são fabricados, que são transformados na fábrica, que são remédios não são naturais. Muita
TVs não são naturais, etc. Toda a nossa vida é regrada por coisas que não são naturais. Então, como que especificamente sobre esse tempo parece que é importante para as pessoas serem naturais? Porque tudo que nós fazemos não é natural. E aí, de repente, quando se trata dessa questão, a naturalidade parece ser algo importante. Mas por que só nesse caso a naturalidade é importante? E, é lógico, na crítica vai ver que isso é tão natural quanto o resto. Você não é uma pessoa que se preocupa com a naturalidade, senão você vive no mato. Mas você não vive no mato. Então por que é que nesse caso, e apenas nesse caso, você usa o adjetivo natural como o objetivo a se perseguir? Porque você não persegue natural. Você não persegue nada que é natural. Mas continuamos. Por isso que ela fala que o natural, quando se trata de gênero e sexualidade, ele está sempre ali como se fosse algo que precisa ser perseguido, quanto no fato, qualquer outra coisa da natureza. 90% da sua vida social, você pouco se importa com o que é natural. Mas continuemos. Só para terminar esse parágrafo, tá? Depois, outro dia, a gente termina o prefácio. Seria drag uma imitação de gênero? Essa é uma questão pergunta. Ou drama? Essa é uma questão importante, eu preciso falar, porque às vezes eu não falo direito. Não falo aberto, só para mim. Ou dramatiza os gestos significantes mediante os quais o gênero se estabelece. Ser mulher constituiria um fato natural, entre aspas, ou uma performance cultural, ou seria a naturalidade, entre aspas, constituída mediante atos performativos, discursivamente compelidos, que produzem o corpo no interior das categorias de sexo e por meio delas. Essa é uma pergunta muito importante e esse é um parágrafo muito difícil de compreender, mas é muito importante que se compreenda. Vamos tentar? Vamos. E obviamente é mais perto disso. Ela fala do gênero, que ser mulher seria uma naturalidade construída, não uma naturalidade natural, mediante atos performativos, ou seja, formas de agir, pensar, ser, vestir-se, portar-se, aprendidos desde criança, mas não algo que vem natural, mas que soa como natural porque é construído assim, pelos discursos, discursivamente compelidos, ou seja, pelos discursos e compelidos impostos, que produzem o corpo. Isso é muito importante, produzem o corpo. O corpo é uma produção social. A forma como você anda, se veste, os seus gestos, eles são construídos. Não apenas isso, mas coisas mais óbvias, como você coloca um silicone, você tira uma gordurinha localizada, você vai na academia e faz academia todo dia para que seu músculo fique forte, quer dizer, seu músculo não nasce forte. Você não tem esse peitoral de 150 naturalmente, você foi para academia todo dia, então não tem nada de natural aí. Compreende? Como você produz o seu corpo, fazendo todo, depilando, deixando o pelo crescer, cortando cabelo, passando maquiagem. O seu corpo todo é construído. Desde pequeno, o sapato que você usa vai mudar o seu pé, enfim. Todo o seu corpo, ele se modifica com o tempo, com pequenas ou grandes intervenções. E você está construindo o seu corpo nisso. Provavelmente para se adequar aos corpos dos outros e aos corpos dos seus gêneros que você se identifica como fazendo parte. Tá? É engraçado que ela fala aqui que produz um corpo no interior das categorias de sexo e por meio delas. Tá?
Contudo, as práticas de gênero de Divine, nos limites das culturas gays e lésbicas, tematizam frequentemente o natural em contextos de paródia que destacam a construção performativa de sexo original e verdadeiro. Por que um transexual, uma transexual, um transexual, uma travesti, uma drag queen assusta tanto e incomoda tanto? Exatamente por isso que ela está falando, porque ela mostra para você que o seu gênero não é natural e você acha que ele é. Ou você estava confortável com a naturalidade dele. Essa é a grande provocação aqui. Ele é uma performance porque ela mostra pra você que não, que a pessoa pode se vestir, andar, ser vestido de qualquer forma. E que não tem nada de natural nisso. Continuamos. Que outras categorias fundacionais, essa palavra é importante, categorias fundacionais, aquelas coisas mais profundas da identidade binária de sexo, ela vai fazer uma crítica à identidade binária de sexo, só a homem e mulher, sabe, sei lá por quê. E a gente vai questionar isso depois eu faço um texto, faço um vídeo sobre isso. Gênero e corpo. Então tá, identidade binária de sexo, gênero e corpo. Podem ser apresentados como produções a criar o efeito natural, original e inevitável. Vamos só essa parte, é uma pergunta. Ela está perguntando que outras características fundamentais da identidade podem ser apresentadas como produções a criar o efeito natural, original e inevitável. Mas aqui ela já afirma que são produções que produzem efeito natural, original e inevitável e produzem o efeito. Elas não são naturais, originais e inevitáveis. Eu acho que eu vou parar por aqui. Temos quantas páginas mais do prefácio? 1, 2, 3, 4. E eu li uma só. Tá, eu vou parar aqui. Não, vou continuar. Vou continuar até quando ela começa a falar desse texto. Vamos lá. Explicar as categorias fundacionais de sexo. Mais uma vez, categorias fundacionais. Ela quer explicar aqui de sexo, gênero e desejo como efeitos de uma formação específica de poder. Supõe uma forma de investigação crítica, a qual Foucault, reformulando Nietzsche, chamou de genealogia. A crítica genealógica recusa-se a buscar as origens do gênero, a verdade íntima do desejo feminino, uma identidade sexual genuína ou autêntica e a repressão que a repressão impede de ver. Em vez disso, ela investiga as apostas políticas, designando como origem e causa categorias de identidade que na verdade são efeitos de instituições, práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos. Essa parte é importante, principalmente esse final, eu vou voltar nele. Que ela investiga as causas políticas, tá? Designando como origem causas. Origem, causa, é muito bom de diferenciar isso. Num texto é muito importante que você analise e perceba o que é causa, o que é efeito e o que é origem. Muitas pessoas, em muitos textos produzidos e na leitura, confundem causa com efeito. Origem com causa, por aí vai. Principalmente causa com efeito. Porque ela tem uma ligação estreita que é fácil de inverter. E você acha que efeito é causa, causa é efeito. Meu professor dizia uma metáfora muito legal, que é quando você... se você fizer a seguinte afirmação, que a luz acende porque você aperta o interruptor. A palavra porque automaticamente indica que você tem uma relação de causa e consequência. Aconteceu isso, por isso gerou tal coisa, tá?
E geralmente o que vem depois do porquê é a consequência e o anterior é a causa. Beleza, você pode achar que é verdade. Não é. Se trata de conseguir analisar as coisas mais detalhadamente. A lâmpada não acende porque você aperta o interruptor. A lâmpada acende porque passa corrente elétrica no fio de tungstênio, no caso de uma lâmpada incandescente. É isso que faz a luz acender. O interruptor faz com que o circuito elétrico se feche e então possa permitir a passagem de corrente elétrica. O interruptor é o mecanismo que fecha ou abre o circuito elétrico, fazendo que passe ou não, permitindo ou não que passe corrente elétrica para aquele trecho do circuito. Ou seja, não é causa direta, pode ser causa, mas não é uma causa direta. Entre apertar o interruptor e acender a luz, no mínimo um, ou mais de outras causas, que elas são as causas diretas de acender a luz. O interruptor é uma causa de uma outra coisa, ela é a causa. Apertar o interruptor é a causa de abrir ou não, de fechar ou abrir o circuito elétrico. Essa é a relação de causa e efeito com o interruptor. E o circuito elétrico é a causa de acender a lâmpada. Entendeu? A causa B que causa C. Você não pode dizer sendo A o interruptor, C o circuito elétrico e B a lâmpada. A não é causa de B. A não é causa de C. Então, o interruptor não é a causa do acender a luz, acender a lâmpada. O interruptor é a causa da passagem de corrente elétrica. E a corrente elétrica é a causa de acender a luz. Compreende? Isso é muito fácil de perceber a falha, porque um dia pode ter queimado, se o interruptor não estiver funcionando, não estiver ligado a essa chave que abre e fecha o circuito elétrico, e aí você aperta o interruptor e a luz não acende. Ou, por exemplo, a luz queima, ou seja, o fio de tungstênio que é responsável que é resistente à corrente elétrica e ele começa a esquentar e emitir luz, se ele estourar, não tem como passar a corrente elétrica por ali, a luz não acende. Você pode apertar o interruptor quantas vezes você quiser, ou seja, isso demonstra que não há uma relação de causa e efeito direta. Continuemos. As pessoas costumam confundir muito causa e efeito e identificar causas e efeitos que não são diretos, tá? E aqui ela quer ser mais detalhe. Isso acontece muito na teoria de gênero, muito na concepção de gênero do senso comum. Achar que causas induzir, a palavra não é induzir, designar causas para efeitos, consequências que não são.